E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aqui no segundo vídeo sobre o concurso 1088 da Loteca. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, muitas informações importantes e esse vídeo aqui é um complemento das informações. Sem enrolação, já vamos aí pro primeiro jogo, Atlético Mineiro e Grêmio. As loterias sempre especialistas em colocar o primeiro jogo aqui, um grande jogo, um clássico nacional, valendo muita coisa. Então vamos para as informações desse jogo. Nos últimos 17 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 2 empates e o Grêmio ganhou 8 vezes. Vantagem para o Grêmio, hein? A diferença de gols está 26-21 a favor do Grêmio. No geral, 36 partidas entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 10 vezes, houve 8 empates e o Grêmio ganhou 18 vezes. A diferença está 57-40 nos gols para o Grêmio. Aqui uma informação bem relevante, no Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro tem 3 vitórias consecutivas em casa, hein? A porcentagem para essa partida tá assim, 50% para o Atlético Mineiro, 26% para o empate e 24% para o Grêmio. Já os números de aposta, 1.90 para o Atlético Mineiro, 3.50 para o empate, 4.0 para o Grêmio. Achei bem alta essa porcentagem aqui a favor do Atlético Mineiro, os números de aposta, né? Estão pagando muito pela vitória do Grêmio. E é como eu sempre digo, a impressão que dá é que essas casas de aposta têm alguma informação privilegiada. Para esse primeiro palpite aqui, eu vou mudar em relação do primeiro vídeo, né? Para esse jogo eu tô indo de Atlético Mineiro e empate. O Atlético Mineiro tá se mostrando muito forte dentro da sua nova casa. Será que vai ter gol do Paulinho de novo? Por outro lado também, o Grêmio é um time que vai muito bem também fora de casa, principalmente se o Suárez estiver inspirado. Eu não tenho o costume de jogar triplos nos meus jogos, mas se você tem, esse seria um jogo que eu colocaria. Jogo 2, Ponte Preta e CRB. O resultado mais comum entre eles é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 5 vezes, houve nenhum empate e o CRB ganhou apenas uma vez. A diferença de gols é bem alta a favor da Ponte Preta, 7-2. No geral, 13 jogos entre eles, a Ponte Preta ganhou 6, houve 2 empates e o CRB ganhou 5. A porcentagem para essa partida tá assim, 55% para a Ponte Preta, 25% para o empate e 20% para o CRB. Já nos números de aposta, 1.70 para a Ponte Preta, 3.75 para o empate e 4.75 para o CRB. Esse aqui é o jogo do ano para a Ponte Preta, porque é um dos times que estão brigando lá embaixo para sair da zona de rebaixamento. E nessa última rodada do Brasileirão Série B, vai ser crucial uma vitória aí da Ponte Preta. Vai ter que lutar muito por uma vitória e esperar uma boa combinação de resultados. Acreditando que a Ponte Preta tá jogando em casa e vai vir pro tudo ou nada, eu tô indo seco na Ponte Preta. Tá vindo de bons resultados aí nos últimos jogos, então tá com um pouco de moral. Vamos ver se vem essa vitória aí contra o CRB. Jogo 3, Novo Horizontino e Criciúma. Nos últimos 5 encontros, o Novo Horizontino ganhou 3 vezes, houve um empate e o Criciúma ganhou uma vez. A diferença de gols está 6-3 a favor do Novo Horizontino. Na temporada passada, o Novo Horizontino em casa ganhou de 3-1 e o segundo jogo foi 1-1 na casa do Criciúma. De informação relevante ao que nós temos aqui, a porcentagem para essa partida tá assim, 63% para o Novo Horizontino, 22% para o empate e 15% para o Criciúma. Já nas odds, 1.50 para o Novo Horizontino, 4.20 para o empate e 6.50 para o Criciúma. Aqui também mais um jogo que é tudo ou nada para o Novo Horizontino, tá brigando ainda por um acesso para o Brasileirão Série A. O Criciúma já está classificado. Assim como eu falei do Vitória na rodada passada, pode ser que o Criciúma já venha, né, com aquela sensação de dever cumprido. Acredito que não vai mesclar, né, o time, colocar um time reserva, mas eu acredito que vai vir com um time titular. Mas o Novo Horizontino tem mais motivação para ganhar essa partida, né? Vai estar jogando em casa e é tudo ou nada também. Para essa partida aqui também, tô indo seco no Novo Horizontino. Tem um histórico muito bom em casa contra o Criciúma e os números aqui estão bem a favor do Novo Horizontino.
Jogo 4, Ceará e Juventude. O resultado mais comum entre eles é um 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Ceará, jogando em casa, ganhou 4 vezes, houve um empate e o Juventude não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 11-3 a favor do Ceará. Histórico bem ruim aí do Juventude fora de casa contra o Ceará, hein? No geral, são 11 jogos entre eles, o Ceará ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Juventude ganhou 3 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 28% para o Ceará, 27% para o empate, 45% para o Juventude. Já nos números de aposta, 3.30 para o Ceará, 3.50 para o empate, 2.10 para o Juventude. Outra partida decisiva, se o Juventude tivesse ganhado da Ponte Preta no jogo passado, estaria numa situação muito boa hoje, mas transformou essa última partida aí em mais uma final aí para o Juventude. Como a gente pode ver, o Ceará tem um histórico muito bom aí contra o Juventude em casa. Dá para ver que vai dar muito trabalho aí pro Juventude. O Ceará, dentro do campeonato, não almeja mais nada, né? Tá tranquilo, não vai cair, não vai subir. Já pro Juventude, é como se fosse uma final de Libertadores. O Juventude empatou o último jogo contra a Ponte Preta, tudo bem, né? Não é um resultado tão ruim quanto uma derrota, mas o problema foi o que o Juventude produziu contra a Ponte Preta em casa. Foi um jogo bem fraco, a Ponte Preta se defendeu muito bem e esse é o receio aqui, né? O Juventude jogando fora de casa contra o Ceará, que pra mim, na minha opinião, é um time mais forte que a Ponte Preta. Então vai ter que jogar muito mais do que jogou contra a Ponte Preta. Bom, depois de todas essas palavras contra o Juventude, eu tô indo de Juventude seco. Bom, nesse jogo aqui eu tenho o costume de jogar 3 duplos. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, essa partida aqui seria uma que eu colocaria um duplo. Eu iria de Juventude e empate. Mas de momento eu tô indo seco no Juventude mesmo. Jogo 5, Chapecoense e Vitória da Bahia. O resultado mais comum entre eles é um 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, a Chape jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols está 8-4 a favor do Vitória. No geral, 11 jogos entre eles, a Chapecoense ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 5 vezes. Uma informação importante aqui para quem joga bet, né? Que 34% dos gols da Chapecoense são feitos nos minutos 46 e 60. E é o mais alto do campeonato. Para nós aqui da Loteca não é muito interessante essa informação, mas para bet, quem quiser fazer uma aposta aí, boa sorte. A porcentagem para essa partida tá assim, 58% para a Chapecoense, 25% para o empate e 17% para o Vitória. Já os números de aposta, 1.61 para a Chapecoense, 3.80 para o empate e 5.50 para o Vitória. Também os números estão bem a favor da Chapecoense, 58% para a vitória da Chapecoense. Aqui nas odds, 5.50 para a vitória do Vitória, é um valor bem alto. Aqui, sinceramente, eu fui atrás das informações para saber se o Vitória vai vir com um time titular, ou se vai mesclar, ou se já deu férias para os jogadores. Mas é como eu falei no outro vídeo, se o Vitória vier com o time titular, vai ser uma pedreira aí para a Chapecoense, hein? Como eu não consegui essa informação e a Chapecoense é mais um dos times aí que estão brigando para tentar escapar da zona de rebaixamento, então será um jogo aí que a Chape vai considerar uma final. Muita motivação aí para vencer o Vitória, mas se o Vitória vier com o time titular, para essa partida aqui, eu tô indo de empate entre eles. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver alguma informação sobre o elenco que o treinador do Vitória vai colocar, quiser deixar aí nos comentários, vai ajudar bastante, viu? Porque se for o time titular, eu mantenho esse resultado. Se for um time reserva, aí eu posso até pensar em colocar na Chapecoense seco. Ou então até colocar mais um duplo, né? Empate e vitória da Chapecoense. Mas eu tô levando esse palpite aqui como se fosse as duas equipes titulares. Então eu tô indo de empate seco. Jogo 6, Tombense e Mirassol. O que a gente tem de informação relevante aqui é que a Tombense não conseguiu marcar em 6 dos seus últimos 18 jogos em casa pelo Brasileirão Série B. E já o Mirassol, de 18 jogos fora de casa, não conseguiu marcar em 8. A porcentagem para essa partida tá assim, 29% para a Tombense, 30% para o empate, 41% para o Mirassol. Já os números de aposta, 3.20 para a Tombense, 3.10 para o empate, 2.30 para o Mirassol. Mirassol também, outro time aí que vai precisar de gols e muitos gols.
vai precisar de uma combinação de resultados aí para ver se consegue subir pro Brasileirão Série A. Então, Brasileirão Série B é só final, hein? Só jogão que deve ter muita emoção aí até o fim das partidas. Nesse jogo aqui, eu tô indo no Mirassol, coluna 2, seco. A pressão vai estar bem maior pro lado da Tombense, porque a Tombense também tá brigando para não cair, precisa do resultado, mas nessa partida aqui, tanto pelos números, mas também pela classificação do campeonato, o Mirassol tem tudo para vencer essa partida. Jogo 7, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. O resultado mais comum entre eles, do Atlético Paranaense jogando em casa, é o 2-2. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Vasco da Gama só ganhou uma vez. A diferença de gols está 40-19. No geral, 33 partidas, o Atlético Paranaense ganhou 13, houve 9 empates e o Vasco ganhou 11. A última vitória do Vasco como visitante foi em 2007. Pelo menos aqui nessas primeiras informações aqui, tudo a favor do Atlético Paranaense. A porcentagem para esse jogo tá assim, 51% a favor do Atlético Paranaense, 27% para o empate e 22% para o Vasco da Gama. Já nas odds, 1,83 para o Atlético Paranaense, 3,50 para o empate e 4,33 para o Vasco da Gama. O Vasco cumpriu um jogo aí que estava atrasado contra o Cruzeiro, acabou terminando em 2-2, no final quase conseguiu fazer um gol da vitória, mas por milímetros a jogada foi anulada pelo VAR, né? Tava impedido por pouquíssimos centímetros, pois seria o gol da vitória aí do Vasco da Gama e deixaria o time mais tranquilo. Mas o Vasco da Gama também, mais um dos times aí que tá tentando sair da zona de rebaixamento, tentando se afastar, né, da zona de rebaixamento, tá empatado aí com o Cruzeiro com 41 pontos. Então os dois aí estão numa briga feroz aí para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Bom, aqui olhando os números e o histórico aqui das informações e vendo o que foi o jogo ontem contra o Cruzeiro, o Atlético Paranaense é um time mais forte que o Cruzeiro. É difícil ganhar do Atlético Paranaense na casa deles. Então eu tô acreditando na vitória seca aí do Atlético Paranaense. É um jogo bem difícil pro Vasco. Acredito que para o Vasco ganhar essa partida aí vai ter que se superar, viu? O Atlético Paranaense ainda tem algumas chances, né, de conseguir uma vaga na Libertadores, nem que seja ali na vaga da repescagem, mas vai ter que vencer muitas partidas aí e também contar com várias combinações de resultado. Então acredito que o Atlético Paranaense deve vir com tudo para cima do Vasco da Gama. Jogo 8, Fluminense e Curitiba. O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Curitiba ganhou 3 vezes. A diferença de gols está 29-21 a favor do Fluminense. No geral, 28 partidas entre eles, o Fluminense ganhou 8 vezes, houve 10 empates e o Curitiba ganhou 10 vezes. A porcentagem dessa partida tá assim, 63% para o Fluminense, 22% para o empate, 15% para o Curitiba. Já os números de aposta, 1,50 para o Fluminense, 4,20 para o empate, 6,50 para o Curitiba. Jogo bem complicado aí para o Curitiba. Fluminense também jogou ontem contra o São Paulo, conseguiu uma vitória suada, muitas reclamações aí do juiz, né, que acabou expulsando um jogador do São Paulo. Isso facilitou, né, o toque de bola do Fluminense, que é muito difícil jogar já com 11, imagina com 10. E mais uma vez o Cano garantiu a vitória para o Fluminense e é bem capaz que nessa partida de sábado o time esteja mais titular do que contra o São Paulo. O Curitiba ainda tem chances de escapar do rebaixamento, mas também precisa ganhar boa parte aí dos seus jogos e muitas combinações de resultados aí para dar certo. Para essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? Tô indo de Fluminense seco. Se o Curitiba ganhar essa partida vai ser a grande zebra da rodada, mas faz parte do futebol. Jogo 9, Botafogo e Santos. Nos últimos 18 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Santos ganhou 6 vezes. A diferença de gols está 26-20 a favor do Botafogo.
Durante os últimos 37 jogos, no geral, o Botafogo ganhou 10 vezes, houve 10 empates e o Santos ganhou 17. Aqui a diferença de gols já é a favor do Santos, 54-37. Na temporada passada, o Botafogo ganhou de 3-0 em casa e na volta o Santos ganhou de 2-0 em casa. Nesse ano, no primeiro turno, o jogo entre eles foi empatado em 2-2 na Vila Belmiro. Bom, sinceramente, lembrando agora, não sei se esse jogo foi na Vila Belmiro, porque no começo do campeonato o Santos estava cumprindo uma punição. Mas o que importa é que a partida foi empatada a 2-2. A porcentagem para essa partida tá assim, 55% para o Botafogo, 27% para o empate e 18% para o Santos. Já os números de aposta, 3,40 para o Botafogo, 3,50 para o empate e 5,25 para o Santos. Botafogo aí tá vindo de vários tropeços aí nos últimos jogos. Precisa muito vencer essa partida. O Botafogo joga hoje contra o Fortaleza. Então, essa partida de hoje vai dizer muita coisa sobre a partida de domingo, hein? Perdendo ou não, o Botafogo vai vir com muita vontade pra cima do Santos. Mas uma derrota hoje para o Fortaleza pode deixar os jogadores aí mais abalados ainda, né? Porque pelo menos essas últimas 5, 6 partidas aí do Botafogo tá deixando a desejar aí, hein? Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Tenho certeza que vai ser uma partida difícil para as duas equipes. Se você tem o costume de jogar mais duplos ou triplos, eu colocaria já nessa partida também. Agora, se você tem o costume de jogar duplos, eu colocaria Botafogo e empate. De momento, eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Jogo 10, Juventus e Inter de Milão. O resultado mais comum entre eles é o 1-1. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, a Juventus jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 10 empates e a Inter de Milão ganhou apenas 5 vezes. A diferença de gols está 47-22 a favor da Juve. No geral, 74 partidas entre elas, Juventus ganhou 31 vezes, houve 29 empates e a Inter de Milão ganhou 14 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 28% para a Juve, 29% para o empate e 43% para a Inter de Milão. Já nos números de aposta, 3,40 para a Juve, 3,25 para o empate e 2,20 para a Inter de Milão. É engraçado que as informações trazem uma vantagem bem grande para a Juve, em compensação os números mais atuais está dando mais vantagem para a Inter de Milão. A Inter de Milão, como a gente viu no primeiro vídeo, é a líder do campeonato italiano, a Juve é a segunda, se eu não me engano tá 1 ou 2 pontos atrás, é um jogo decisivo entre elas e as duas equipes estão vindo de bons resultados aí nas suas últimas 5 partidas, né? Acredito que vai ser uma partida que não haverá empate, apesar de que clássico em qualquer lugar do mundo sempre empata bastante. Mas olhando os retrospectos das últimas partidas, os dois estão vindo de muitas vitórias consecutivas. Então eu acredito que vai haver um ganhador aqui nessa partida. Então por esse motivo eu tô indo de Juve e Inter de Milão, duplo aberto. Jogo 10, tô usando o meu segundo duplo. Jogo 11, Internacional e Bragantino. Outro jogaço aí do final de semana. Nos últimos 7 jogos, o Internacional ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 1 vez. A diferença de gols está 7-3 a favor do Internacional. Na temporada passada, foi 0-0 na casa do Internacional e o Bragantino perdeu de 2-0 em casa. Já esse ano, houve mais um empate em 0-0 na casa do Bragantino. A porcentagem para essa partida tá assim, 31% para o Internacional, 28% para o empate e 41% para o Bragantino. Já nas odds, 3.0 para o Internacional, 3.40 para o empate e 2.30 para o Bragantino. Jogo bem complicado aí pro Bragantino, apesar do Internacional não estar numa fase tão boa, mas é um time que quando joga em casa é difícil de bater. O Bragantino é aquele time que tanto faz para ele jogar em casa como jogar fora, consegue bons resultados também fora de casa, mas vai encarar uma pedreira aí que é o Internacional, hein? Nessa partida aqui do jogo 11 da Loteca 1088, tô usando o meu terceiro duplo, tô indo de empate e vitória do Bragantino. O Bragantino tá numa melhor fase, tá brigando aí pela liderança do Campeonato Brasileiro, tem ótimas chances aí para conseguir conquistar um título inédito. E se conseguir essa vitória em cima do Internacional, o campeonato vai ficar bem embolado. E lembrando que o Bragantino joga hoje contra o Flamengo. O que dizer dessa partida, hein? Flamengo e Bragantino. Que jogo, hein? Que jogo, hein? Jogo 12, Fortaleza e Palmeiras.
O resultado mais comum entre eles é o 3-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou uma vez. A diferença de gols está 5-2 a favor do Fortaleza. No geral, são 15 partidas entre eles, o Fortaleza ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 7 vezes. Aqui a diferença de gols já é a favor do Palmeiras, 25-11. Na temporada passada, no jogo na casa do Fortaleza foi 0-0 e o Palmeiras jogando em casa ganhou de 4-0. Já esse ano, o Palmeiras ganhou em casa de 3-1. A porcentagem para essa partida tá assim, 29% para o Fortaleza, 29% para o empate e 42% para o Palmeiras. Já os números de aposta, 3,25 para o Fortaleza, 3,20 para o empate e 2,25 para o Palmeiras. Fortaleza, depois que foi desclassificado da Sul-Americana, caiu muito, mas muito mesmo. Fico pensando que se tivesse ganhado, como estaria o Fortaleza hoje, né? Porque estaria com aquele ímpeto de vencedor, campeão da Sul-Americana. Mas é nítido, é muito nítido que a derrota na Copa Sul-Americana derrubou demais o time. O time vinha jogando muito bem até antes da final. Lógico, colocando o time reserva no Brasileirão, mas era um time que o Vojvoda deu uma cara, deu um toque de bola, era um time gostoso de ver jogar. Mas esses últimos jogos aí do Fortaleza tá irreconhecível. Já o Palmeiras, né, todo mundo já conhece há alguns anos aí a força que o Palmeiras tem, o grupo tem, tá embalado, é o líder do campeonato, precisa vencer para continuar sendo líder e tentar se afastar aí dos concorrentes. Então é um jogo bem complicado aí para as duas equipes, mas devido à situação que estão os times agora, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. O Fortaleza nos seus últimos jogos não tem agradado muito a torcida, então o Palmeiras acho que vai ser um time que vai dar muito trabalho aí pro Fortaleza vencer. Jogo 13, América e Flamengo. Nos últimos 5 encontros, o América jogando em casa ganhou nenhuma vez, houve 2 empates e o Flamengo ganhou 3 partidas. A diferença de gols está 9-6 a favor do Flamengo. Nos últimos 13 jogos no geral, o América não ganhou nenhuma, houve 3 empates e o Flamengo ganhou 10. Nossa, retrospectiva bem ruim aí do América contra o Flamengo, hein? Na temporada passada, o Flamengo ganhou os 2 jogos de 3-0 e 2-1. No primeiro turno, o Flamengo e a América empataram em 1-1 esse ano. A porcentagem dessa partida tá assim: 13% para o América, 24% para o empate e 63% para o Flamengo. Já os números de aposta, 7,0 para o América, 4,0 para o empate e 1,50 para o Flamengo. Lembrando que esse empate de 1-1 no primeiro turno provavelmente foi aquela época que o Flamengo estava todo conturbado, troca de treinador, e dessa vez o Flamengo está mais estruturado, o Tite tem o costume de reforçar bem a sua equipe aí na defesa. Então, mesmo o América tendo conseguido um empate fora de casa contra o Flamengo, eu acho que as coisas vão ser diferentes para essa partida. O América já rebaixado, não tem mais o que fazer, então para essa partida aqui não tem nem muito o que dizer, né? Vou seco no Flamengo, acreditando numa vitória aí e colocando mais fogo no Campeonato Brasileiro. E jogo 14, São Paulo e Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou uma vez, houve 3 empates e o Cuiabá ganhou uma vez. A diferença de gols está 6-6, empatadíssimo aí. Na temporada passada, o São Paulo ganhou em casa de 2-1 e o jogo em Cuiabá foi 1-1. No Brasileirão, o São Paulo está com 5 vitórias consecutivas em casa. E só para fechar aqui as informações, no último encontro deles esse ano, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Cuiabá ganhou de 2-1 do São Paulo. A porcentagem dessa partida tá assim: 55% para o São Paulo, 27% para o empate e 18% para o Cuiabá. Já nas odds, 1,72 para o São Paulo, 3,50 para o empate e 5,25 para o Cuiabá. O Cuiabá tem o costume de ser aquele visitante indigesto, consegue boas vitórias fora de casa. O São Paulo jogou ontem contra o Fluminense e mesmo com um jogador a menos deu muito trabalho contra o Fluminense fora de casa. Acredito que se não tivesse um jogador expulso, poderia ter até mantido o empate, até conseguido uma vitória. Mas a data FIFA deu para ver que o sistema defensivo do São Paulo tá
forte. São Paulo, todo mundo sabe que é muito forte dentro de casa. O próprio histórico aqui diz isso, né? 5 vitórias consecutivas. E olhando esses números, olhando todas as informações, olhando para as informações do vídeo anterior, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas que o São Paulo consegue essa vitória. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, né? Eu colocaria aqui um empate, porque o Cuiabá é um time chato, viu? Quando joga fora de casa. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado aí das informações. Se você gostou, se inscreva no canal aí para dar aquele apoio, dar aquela moral aí no crescimento do canal. Espero que as informações que eu trago aqui ajude a fazer melhores palpites aí na loteca, né? E é isso. Mais um final de semana aí com uma rodada difícil de saber em qual jogo a gente vai jogar e qual partida a gente vai assistir, viu? Porque só jogo bom, hein? É gostoso quando chega assim na reta final de campeonato, que tá todo mundo embolado. Me desculpem os botafoguenses aí, mas tá da hora ver o Campeonato Brasileiro agora, hein? E é isso. Boa sorte aí pra todo mundo. Bom final de semana. Fui!